por isso que eu fiz aquele vídeo, aquela live falando do Constantino, que aqui é dito, ou é falado. Só que o detalhe, o grande erro aqui desse livro é que fica falando muito na questão do sábado, é falado do decreto dominical, que seria a união nos Estados Unidos dos protestantes com os católicos que iriam perseguir os sabatistas, uma profecia dela, um pensamento dela, impedindo que adorassem a Deus no sábado, ou que os adventistas guardassem o sábado nos Estados Unidos. Até hoje tem gente militando sobre o tal decreto dominical que vai proibir os sabatistas de guardar o sábado, e sim vão ser obrigados a guardar o domingo. Isso para eles é o fim do mundo. E o livro aqui só fala disso, fala um pouco de doutrina do sono da alma. Ele começa com a questão, até originalmente a essência do livro é isso, o conflito do bem e do mal, desde a época de Constantino. Constantino se converteu aí provavelmente em 312 depois de Cristo e assumiu o Império Romano em 307 depois de Cristo. Então ela fala que já tinha opositores às heresias do Império Romano desde a época do Constantino, e na realidade já na igreja primitiva já tinha alguns opositores da verdade, que até a Bíblia fala, menciona. Então ela começa falando, ó, tá vendo, o mal já estava ali, e o bem também, porque tinha aqueles que eram os opositores das heresias, vai chegando até a Idade Média, vai falando que os valdenses, como eu citei, eram os mais militantes, até chegar Martinho Lutero, e vai construindo a ideia. Só que, apesar dela dizer essas verdades do conflito, das falsas doutrinas com as verdadeiras doutrinas, ela fica colocando muita questão do sábado e muito dogma da igreja adventista. Biblicamente falando, nós não somos obrigados a guardar sábado, não tem nenhum versículo bíblico em Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, que dizia assim: vocês têm que guardar o sábado literalmente. Não tem nada nesse sentido. O Senhor Jesus até falou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, que ele era o Senhor do sábado. E tantas outras argumentações, como por exemplo, pode sim trabalhar em determinados casos no sábado para ajudar pessoas, para salvar vidas, animais. Então, mesmo que Jesus não foi totalmente contra o sábado, mas ele tirou muitos fardos que existia na guarda do sábado. E na igreja primitiva não é falado para guardar sábado claramente, explicitamente. Isso acontece com o dízimo. Jesus fala do dízimo, tira alguns fardos do dízimo, e a igreja primitiva não fala de dízimo, como não fala de sábado. O apóstolo Paulo vai dizer para guardar dia, meses e anos, e dá a entender que não é sábados, não é festividade, lua nova e coisas semelhantes. Então, eu entendo que essa guarda do sábado era para os judeus e não para o povo gentílico. Então, assim sendo, uma igreja sendo formada de povo judeu e gentílico, essa norma não pode continuar, ainda que os judeus pudessem estar guardando o sábado, mas não poderia ser uma regra para todos no geral. Então, em suma, é isso desse livro aqui que nós lemos, O Grande Conflito, Paz e Vitória Final. O desfecho, é claro, Deus vencendo o mal, o fim do mundo, as vitórias, enfim. Como eu disse, esse livro, lamentavelmente por ser antigo, a tradução, pelo menos essa que eu tenho, que diz que é de 1999, a própria traça, eu digo, o cupim acabou destruindo o próprio livro, que mal dá para ler em algumas páginas, mas foi interessante trazer esse conteúdo aqui, até para mostrar para as pessoas que eu leio conteúdo evangélico, eu já li, seja da igreja que for, para exatamente entender melhor. Até tem a ver com a questão, se eu for analisar aqui, aquele fato que ocorreu com a Igreja Universal, que eu disse que eu não queria a Folha Universal do pastor, porque eu já li a Folha Universal. E se bobear nos meus arquivos, se eu não joguei fora, até tem alguma folha antiga da Universal e eu li. E para que eu quero mais alguma coisa se eu já sei do que se trata lá, o que eles vão falar?
ok? Então, é isto.